família Caipora! Eu sou o Tom e eu vou trazer para vocês 11 palpites para esta segunda-feira, dia 6 de janeiro. Então fique até o final do vídeo para pegar todos eles e também o bilhete Caipora, beleza? E agora vamos com os resultados dos nossos palpites dos dias 4 e 5 de janeiro. No dia 4 nós tivemos 25 palpites com 23 greens e apenas 2 reds. Foram 92% de taxa de acertos no dia 4 de janeiro. Para o dia 5, o resultado parcial é de 18 palpites que separamos para vocês. Tivemos 10 greens até o momento e apenas 3 reds, tá? Estamos aguardando o resultado de 5 partidas para termos o resultado total, beleza? Então estes são os nossos resultados. Se gostou dos resultados, vai gostar dos nossos palpites. Então já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like e vamos para os nossos palpites do dia 6 de janeiro. Bora pra intro! Vamos lá então, família, que eu separei esses palpites e vamos começar com essa partida às 5 da manhã. Separei o MacArthur contra o Adelaide United na Liga da Austrália. E essa partida nós separamos com over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória tem 43% para o Adelaide e ele joga fora de casa. Ele tem um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos e o MacArthur 61%. Jogando em casa, o MacArthur tem 44%, enquanto o Adelaide 50%. E como visitante, o Adelaide tem 78% de aproveitamento e o MacArthur 83%. Verificando no histórico, são 5 vitórias do MacArthur, 1 empate e 3 vitórias do Adelaide. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o MacArthur vem sem derrotas a 5 jogos e o Adelaide vem a 9 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, nós tivemos aqui o mercado de gol no primeiro tempo em quase todas as partidas que as duas equipes disputaram. Na casa do MacArthur, também temos gol no primeiro tempo entre as duas equipes nas suas disputas, beleza? Nos últimos jogos nos campeonatos, ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. E verificando aqui na tabela, o MacArthur está na terceira colocação. Ele subiu gradativamente nas últimas 5 rodadas. Enquanto o Adelaide, ele despencou da segunda colocação para a quinta, tá? Na última rodada. Temos aqui 11 jogos disputados pelo MacArthur e o Adelaide está com 9. Tem algumas partidas atrasadas, tá? Temos 23 gols marcados para o MacArthur e 22 para o Adelaide, 15 gols sofridos de cada equipe. Então, para essa partida, nós separamos over meio gol no primeiro tempo, beleza? A próxima partida é nos Emirados Árabes, na Pro League. Separei essa partida do Al-Ahly contra o Al-Oruba. Essa partida nós separamos com o mercado também de over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Al-Ahly é de 73% e seu aproveitamento é de 56% nos últimos 9 jogos. O Al-Oruba tem 11%. Jogando em casa, o Al-Ahly tem 50% de aproveitamento e o Oruba em sua casa 33%. Como visitante, o Oruba vem perdendo as 6 partidas e está com 28% de aproveitamento, enquanto o Al-Ahly tem 56%. Verificando no histórico, são 2 partidas com uma vitória do Al-Ahly e um empate, e a média de gols é de 3,5 gols. Verificando em séries, o Oruba ele vem perdendo há mais de 4 jogos, como eu disse. Últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o mercado de gol no primeiro tempo, na maioria das partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Verificando aqui na tabela, o Al-Oruba ele é o último colocado do campeonato e o Al-Ahly é o 8º. Ele venceu apenas uma partida das últimas 9 e o Al-Ahly venceu 3 das últimas 10. As duas equipes não vêm muito bem no campeonato, mas convenhamos, o Al-Oruba vem pior, tá? Então para essa partida nós separamos o mercado de over gol no primeiro tempo, beleza? A próxima partida é o Al-Ahly contra o Dubai Al-Hussun. Separe essa partida também nos Emirados Árabes na Pro League com mercado de over meio gol no segundo tempo. O Al-Ahly tem 70% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Diba tem 28%. Jogando em casa, o Al-Ahly tem 72% de aproveitamento e o Diba 28%. Como visitante, o Diba não vence as 6 partidas e tem 44% de aproveitamento e o Al-Ahly tem 39%. Em séries, o Diba vem a 5 jogos marcando gols e verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de gol no segundo tempo em todas as partidas das duas equipes, tá?
Verificando aqui na tabela, nós temos aqui o Awada com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas nos últimos 10 jogos. E o Diba, ele venceu apenas uma partida, tem 3 empates e 6 derrotas. Não temos muitos gols, mas ultrapassa de uma média de mais de um gol por partida para cada equipe. Então, para essa partida, nós separamos over meio gol no segundo tempo, beleza? A próxima partida é o Panathinaikos contra o Olympiacos na Superliga da Grécia. Essa partida separamos com o mercado de vitória e empate para fora e under 4,5 gols. A probabilidade de vitória para o Olympiacos fora de casa é de 69%. Ele tem um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos e o Panathinaikos 50%. Jogando em casa, o Panathinaikos tem apenas 44% de aproveitamento, enquanto o Olympiacos tem 78%. E como visitante, o Olympiacos tem 61% de aproveitamento e o Panathinaikos 56%. No histórico, são 25 vitórias do Olympiacos, 3 empates e uma do Panathinaikos. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Olympiacos vem sem derrotas há 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, nós temos vitória e empate do Olympiacos nas últimas 6 partidas e o under 4,5 gols em 5 das últimas 6. Jogando na casa do Panathinaikos, temos o mesmo mercado. O Olympiacos ele venceu as últimas 6 partidas e temos aqui o under 4,5 gols em 5 das últimas 6. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Olympiacos venceu e empatou todas as últimas 6 partidas e temos o under 4,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Verificando na tabela, o Olympiacos é o primeiro colocado e o Panathinaikos é o sexto colocado. Então, para essa partida, nós separamos vitória e empate para fora e under 4,5 gols, beleza? A próxima partida é o Paphos contra o Limassol. Separei essa partida com vitória seca para casa na primeira divisão do Chipre. O Paphos tem 76% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Limassol tem 39%. Verificando em casa, o Paphos tem 61% de aproveitamento e o Limassol 44%. Como visitante, o Limassol também tem 44% e o Paphos tem 83% de aproveitamento. No histórico, são 10 vitórias do Paphos, 3 empates e 7 do Limassol. A média de gols é de acima de 1,5. Em séries, o Paphos em casa vence empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Paphos venceu as últimas 6 partidas e jogando em casa ele venceu as últimas 3. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Paphos venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Limassol ele venceu apenas 2 de 6. Na tabela, o Paphos é o primeiro colocado e o Limassol é o nono colocado e vem caindo. Então, para essa partida, separamos vitória seca para casa, beleza? A próxima partida é na Copa do Rei da Espanha, o Minera contra o Real Madrid. Separei essa partida com o mercado de vitória para fora e over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Real Madrid é de 85% jogando fora de casa. Seu aproveitamento é de 72% nos últimos 9 jogos e o Minera tem 44%. Em séries, o Real Madrid vem vencendo 3 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui vitória do Real Madrid e over 1,5 gols na maioria de suas partidas. Ele venceu 5 das últimas 6 e o over 1,5 nós temos nas últimas 6. Verificando o Minera, ele venceu apenas 2 das últimas 6 partidas e o over 1,5 nós temos em 3 das últimas 6. Então, para essa partida, separamos vitória para fora e over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é o Maccabi Haifa contra o Beitar Jerusalém. Separei essa partida na Liga Al de Israel com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Maccabi Haifa é de 53%. Seu aproveitamento é de 67% nos últimos 9 jogos e o Beitar tem 56%. Jogando em casa, o Haifa tem 78% de aproveitamento e o Beitar 89%. E como visitante, o Beitar tem apenas 50% de aproveitamento e o Maccabi Haifa 61%. No histórico, são 25 vitórias do Maccabi Haifa, 11 empates e 16 do Beitar. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Beitar vem sofrendo gols há 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, nós temos over 1,5 gols nos últimos 6 jogos. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas uma partida que o Maccabi Haifa empatou 0-0 contra o Ironi Tibérias. Verificando aqui na tabela, o Haifa é o terceiro colocado e o Beitar o quarto colocado. Estão bem próximas as duas equipes e temos quase a mesma quantidade de vitórias e o saldo de gols também é bem parecido, tá? Temos aqui 34 gols marcados para o Haifa e 33 para o Beitar.
o saldo tem uma diferença de apenas 7 gols. Então, para essa partida, separamos over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é a Inter de Milão contra o Milan na final da Supercopa da Itália. Separamos essa partida com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para a Inter é de 52%, é a favorita. Temos 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Milan tem 78%. Jogando em casa, a Inter tem 89% e o Milan tem 72%. Como visitante, o Milan tem 61% de aproveitamento e a Inter 83%. No histórico, são 34 vitórias da Inter, 19 empates e 25 do Milan. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, a Inter vem vencendo há 5 jogos e o Milan não perde há 5 partidas. Jogando em casa, a Inter venceu os últimos 5 jogos e o Milan sem derrotas também há 5 jogos. Como visitante, o Milan vem marcando gols há 8 jogos e a Inter ela vence empates a 5, venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e temos aqui nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida que a Inter venceu por 6-0 a Lazio. Então, para essa partida, acredito que teremos o under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Queen's Park Rangers contra o Luton Town. Separei essa partida na Championship da Inglaterra com o mercado de vitória e empate para casa. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para esta partida. O Queen's Park tem um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos, enquanto o Luton Town tem 28% apenas. Jogando em casa, o Queen's Park ele vem sem perder há 5 jogos, venceu 4 deles e tem 61% de aproveitamento, enquanto o Luton Town tem 67%. Como visitante, o Luton Town está perdendo há 9 partidas, enquanto o Queen's Park tem 33% de aproveitamento. No histórico, são 11 vitórias do Queens, 5 empates e 5 do Luton. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Queen's Park vem sofrendo gols há 5 jogos e o Luton vem perdendo, como eu disse. Nos últimos encontros das duas equipes, o Queen's Park venceu 4 das últimas 6 partidas e jogando em casa ele venceu 4 das últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, o Queen's Park venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas e o Luton Town ele venceu apenas 2 partidas e foi jogando em casa. Fora de casa não vence. Na tabela, o Queen's Park é o 16º e o Luton é o 20º colocado. Temos aqui 24 times na Championship. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória ou empate para casa, beleza? Próxima partida, a Premier League da Inglaterra, o Wolverhampton contra o Nottingham Forest. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma vantagem para o Notts que joga fora de casa, 41%. Ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Wolverhampton tem 50%. Jogando em casa, o Wolverhampton tem 39% e o Notts tem 61%. E como visitante, o Notts tem 67% e o Wolverhampton tem 33%. No histórico, são 14 vitórias do Wolverhampton, 12 empates e 7 vitórias do Notts Forest. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Wolverhampton vem marcando gols há 5 jogos e o Nottingham Forest vem vencendo há 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Wolverhampton, over 1,5 em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas uma partida que o Nottingham Forest venceu por 1-0 o Tottenham. Na tabela, o Notts Forest é o 3º colocado, subiu bem nos últimos jogos, vem vencendo partidas importantes. Ele tem 11 vitórias e 4 derrotas apenas, enquanto o Wolverhampton venceu apenas 4 partidas e tem 11 derrotas. Verificando aqui, as duas equipes têm bastante gols, são 26 gols marcados no Notts nos últimos 19 jogos e o Wolverhampton tem 31. Então, para essa partida, separamos over 1,5 gols. Fechou? A próxima partida é o Gil Vicente contra o Rio Ave e eu separei essa partida na Primeira Liga de Portugal com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem vantagem para o Gil Vicente com 42%. Seu aproveitamento é de 44% nos últimos 9 jogos e o Rio Ave tem 56%. Jogando em casa, o Gil Vicente tem 67% e o Rio Ave 67% também. Como visitante, o Rio Ave tem apenas 33% de aproveitamento e o Gil Vicente 44%. No histórico, são 14 vitórias do Rio Ave, 9 empates e 10 do Gil Vicente. A média de gols é de acima de 2 gols.
Em séries, Rio Ave vem sofrendo gols há 6 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Over 1,5 nós temos em todas elas, tá? Verificando na casa do Gil Vicente, under 3,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Verificando na tabela, o Rio Ave e o Gil Vicente vêm em 10º e 11º na colocação. Não marcam muitos gols, tá? Uma média bem próxima de 1 gol por partida. Então, para essa partida, separamos aqui o under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e agradeço demais por sempre estarem aqui. E vocês que chegaram até aqui e ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal, deixe o seu like e comentem o que vocês acharam dos nossos palpites. Eu acho muito importante para a gente. Beleza, galera? Então vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Salve, minha galerinha caipora! Vamos aqui com o nosso bilhete com 4 seleções. Separei over meio gol no primeiro tempo para o MacArthur contra o Adelaide United. Over meio gol no primeiro tempo para o Al-Azla contra o Al-Oruba. E separei vitória para fora e over 1,5 gols para o Minera contra o Real Madrid. E por último, over 1,5 gols para o Maccabi Haifa contra o Beitar Jerusalém. Uma odd total de 2,03 para vocês. Fechou, galera? Muito obrigado a todos, aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Fui!